Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E uma das perguntas que eu mais escuto quando converso com as pessoas sobre concurso é a seguinte: quanto tempo para passar no concurso? É isso que muita gente quer saber, né? Quanto tempo eu levo? Ou as pessoas perguntam assim: quanto tempo você levou para passar? E isso geralmente, nessa pergunta, geralmente nela, a verdadeira intenção é saber, ó, quanto tempo que eu vou levar, né? A pessoa pensando quanto tempo que eu vou levar para passar num concurso. Isso é uma preocupação que ela é bem legítima, né? Quando você entra num propósito como esse de passar num concurso, você quer saber quanto tempo você vai ter que se dedicar e quanto tempo você, afinal de contas, vai levar para passar. Mas eu acho que essa pergunta, primeiro, ela se desdobra em várias outras questões e, mais importante, talvez ela possa ser traduzida melhor da seguinte forma: quanto tempo eu levo para ficar competitivo, para eu poder realmente começar a concorrer nas provas, nos concursos? Por que isso é diferente? Porque de fato a gente não tem como saber, não tem como garantir que a gente vai passar numa determinada prova e de fato não tem como saber quanto tempo vai levar até que a gente realmente seja aprovado, porque são muitos fatores, né? No entanto, a gente tem como mensurar quanto tempo eu levo para ficar competitivo. E aí, depois que eu ficar competitivo, aí sim eu posso dizer que a aprovação ela é só uma questão de tempo. Ela vai acontecer. E é uma questão de tempo. Não dá para saber exatamente quando, mas você pode mensurar quando você vai estar pronto para começar a concorrer. E aí uma série de fatores entram em cena. Os primeiros desses fatores são os seguintes: qual é o caminho que você vai escolher para sua aprovação? Qual é a trajetória, a estratégia que você vai escolher? E por estratégia eu estou pensando em caminhos diferentes. Nós podemos pensar em pelo menos dois caminhos diferentes. Um caminho é aquele que você escolhe um cargo-alvo, um cargo-fim. Normalmente são aquele cargo que você deseja e aquele cargo top, né, que você quer, você pensa que ali eu vou parar e não vou mais fazer concurso, tá? E o outro caminho é aquele que você pensa: eu quero um concurso de entrada, um concurso meio, né? E depois que eu passar nesse concurso aqui meio, que vai ser uma escadinha, aí eu vou para o concurso maior, para aqueles que eu realmente quero, né? O cargo fim. Por que será que isso é relevante e por que existem essas estratégias diferentes? Ora, muito simples. Tem a ver com de onde você está partindo, qual é a sua base e também qual é o nível de prova que você está disposto a enfrentar, porque isso tem a ver com quanto tempo você vai ficar pronto. Normalmente, as carreiras fim, aquelas top mesmo, né, aquelas carreiras de estado, aquilo que você já pensa: olha, aqui quando eu chegar eu não vou mais estudar para concurso, são carreiras que exigem nível superior e também o nível da prova é muito mais elevado, né, comparado àquelas carreiras de entrada. E um outro fator também relevante: quando você vai concorrer aqui, nesse nível aqui mais alto, geralmente você vai estar concorrendo com outros concurseiros, outros candidatos que já têm mais bagagem. Vamos dizer assim, já é um mar ali onde quem nada ali já é peixe grande. Então você vai entrar naquele mar ali, já tem um monte de tubarão, geralmente já são servidores, né, que já passaram no seu primeiro cargo, e aí já tem uma bagagem, né, um tempo maior de estudo, e depois eles continuam estudando, e aí o que vai acontecer? Eles vão agregar essa base, né,
dar um impulso para poder fazer o seu concurso final ali, né? Então, o nível de prova é maior, é mais difícil, e também as pessoas que concorrem, a concorrência vai ficar mais qualificada, né? O outro caminho que você pode optar é, bom, eu vou fazer um concurso que eu posso considerar, muito entre aspas, tá? Mais fácil, mais simples. E por que eu estou falando entre aspas? Porque não tem concurso fácil, não tem concurso simples. Todo concurso vai ter a sua complexidade, a sua dificuldade e a sua concorrência. Não tem coisa fácil. Mas eu posso pensar em cargos que são de entrada e são, por isso, mais fáceis. Normalmente, serão cargos que exigem nível médio. E por exigir nível médio, o nível da prova vai ser compatível. Normalmente serão provas com conteúdo programático menor, menos extenso. E, além disso, a forma de cobrança na prova vai ser mais simples também, para ficar compatível com a exigência de nível médio. Tá? Além disso, o que vai acontecer? Você vai estar concorrendo provavelmente com pessoas que ainda estão tentando a sua primeira aprovação nos cargos públicos. Então, normalmente, para quem está formando a sua base, para quem está ainda no começo dos estudos, é mais fácil conseguir a sua primeira aprovação focando nas provas de nível médio, né? E que, olha, não são carreiras ruins, tá? Muita gente, inclusive, vai passar e vai ter esse cargo aí como seu cargo fim, inclusive, tá certo? Qual foi a estratégia que eu usei? Como foi a forma que eu fiz? O primeiro cargo que eu passei foi um cargo de nível médio, foi para escrevente técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já era um cargo muito bom para mim, eu já consegui aumentar muito a minha remuneração, né? Hoje em dia, o último concurso que foi feito em São Paulo tinha salários iniciais de mais de R$6.000, né, no edital, mais os benefícios e tudo, isso daria ali uns R$7.000, R$7.500 para cargos de nível médio. Então, olha, é uma coisa boa, né? E normalmente, como eu falei, você que está formando sua base, provavelmente, como você está formando uma base ainda, você tem pouco tempo de estudo, você vai estar mais compatível com o teu nível uma prova como essa daí. Além disso, a tua concorrência vai estar mais ou menos no mesmo patamar que você está. Tá? Essa geralmente é o que acontece, foi o que eu fiz. Passei nesse cargo e depois, como eu já estava no meu primeiro cargo público e já tinha uma condição melhor, já estava mais tranquilo, já tinha uma estabilidade também, aí eu continuei os estudos, né, daquela base que eu já tinha formado, continuei, fui agregando e aí levei até um pouco mais de tempo para passar, mas finalmente fui aprovado no cargo de auditor fiscal tributário de São Paulo, na carreira fiscal, certo? Então o que eu estou dizendo com isso? Vai depender de qual estratégia você escolhe, qual é o caminho que você quer seguir, de onde que você está partindo também. Porque tem pessoas que vão falar, não, olha, eu não quero fazer cargo, não quero fazer escadinha não, eu quero ir logo para o cargo top, aquele que é o final meu. Mas por que talvez que essa pessoa está fazendo isso? Porque ela acha que para ela vale a pena, que ela pode esperar mais tempo, que ela dispõe das condições para estudar direto para aquela situação ali, né? Talvez são pessoas que já têm também uma formação mais compatível com aqueles cargos, né? Então, sei lá, se eu for pensar na carreira fiscal, eu como vinha da área de letras, né? Só depois que eu fui fazer, eu primeiro me formei em letras, aí entrei na carreira pública, e só depois que eu fui fazer direito, fui me formar em direito, ter outras formações. Mas pensa, uma pessoa que está vindo da área de letras, e aí tem que aprender muitas matérias da carreira fiscal, contabilidade avançada, auditoria, economia, finanças públicas, matemática financeira, estatística, etc, etc. Nada daquilo que faz parte do programa, de uma prova de auditor fiscal, fez parte da minha formação. Tanto é verdade que quando eu optei por
estudar para essas carreiras, eu tive que penar, né? Eu ralei bastante para poder tirar essa defasagem. Então, obviamente que eu levei mais tempo para ficar no ponto de concorrência, né? Quando eu fui estudar para o cargo de escrevente técnico, naquele período, metade da prova era de língua portuguesa. Era a área que eu já tinha uma formação, né? Eu estava estudando, eu estava me formando, eu estava fazendo a faculdade naquela época, né? Estava me formando naquela área de letras, então eu já estudava a língua portuguesa. E o resto da prova era matérias de lei, né, de direito, então dava para eu estudar ali sem ter que me matar tanto, né? Tirar uma defasagem tão grande. Então você percebe que, além de tudo isso que eu falei, de ser a prova num nível mais baixo um pouco, né? Compatível com o nível médio, a concorrência também está mais ou menos no pé de igualdade, porque está todo mundo entrando no seu primeiro cargo público. Ainda, no meu caso, tinha a ver o quê? Com a minha formação, estava mais próximo da minha formação. E isso também influencia. Dependendo do seu perfil, dependendo da formação que você tem, você vai estar mais próximo, né? Vai ter mais bagagem para estudar para uma área ou para outra. Isso também tem que ser levado em conta. Mas assim, de maneira geral, quanto tempo você leva para ficar preparado, para ficar competitivo, tá? Em geral, para os cargos de nível médio, tá? A porta de entrada, que geralmente são os cargos de nível médio, cargo para técnico, você vai levar entre 6 e 8 meses a 1 ano e 1 ano e meio para poder ficar num nível competitivo, tá? Em média, tá bom, pessoal? Em média. Tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que levam menos tempo, tem pessoas que dispõem de mais tempo para estudar, tem pessoas que dispõem de menos tempo, e isso é um outro fator que deve ser levado em conta, né? Mas na média você vai levar aí entre uns 6 a 8 meses até 1 ano um ano e meio para você ficar competitivo. Para os cargos de nível superior, em geral, como o conteúdo é maior, como o nível de exigência das provas é maior, como a concorrência também é mais qualificada, normalmente você vai levar entre, aí já começamos ali de 1 ano, né? 1 ano e pouco, até uns 2 anos, 2 anos e meio, para você ficar num nível legal, competitivo, tá certo? É uma média, lógico, tem pessoas que levam mais tempo, pessoas que levam menos tempo, como eu falei, tá? Mas isso você tem que levar em conta, que todos esses fatores fazem a diferença. E qual é o caminho que você quer seguir? Não tem um caminho certo e um errado. Depende muito da sua circunstância, depende muito do teu perfil, daquilo que você está disposto a fazer, né? Se você pode esperar mais tempo ou não. Então tem uma série de coisas como essa, tá? Então o que eu coloquei aqui foi a forma como eu segui. Eu primeiro entrei no concurso de nível médio, daí eu já tinha uma remuneração mais legal, né, na minha vida ali, com uma exigência que era só nível médio, né? Já tinha estabilidade, e isso me permitiu uma tranquilidade maior para eu me planejar, me organizar e aí investir mais tempo para me preparar para os concursos mais de ponta, né? Aqueles ali mais top mesmo, que a concorrência é maior. Necessariamente esse é o caminho que você tem que seguir? Não necessariamente, né? Mas pelo menos me parece mais lógico. Agora, você pode pensar, não, eu com as minhas características aqui, com a minha vida e tal, com a minha formação, eu já quero ir logo para cá. Tá tudo certo, né? Mas é lógico, normalmente você vai levar menos tempo para estar preparado para passar, não quer dizer que vai passar, mas para estar preparado para concorrer nos cargos técnicos, nos cargos de ensino médio, né? E você vai levar aquele tempo que eu falei um pouco maior para estar preparado para cargos mais concorridos mesmo, né? Que a exigência é maior, tá? Cargos típicos de nível superior e carreiras de estado, tá bom? Bom, agora me fala aí, né? Comenta aqui como é que você está fazendo, qual é a estratégia que você usa, qual é o caminho que você está escolhendo seguir, né? Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês estão fazendo.
e se alguma coisa que falamos aqui deu um insight, aí despertou alguma coisa diferente, tá bom? E nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.